aqui que o Antigo Testamento, o pacto é para o Antigo Testamento, o pacto é para os judeus, então circuncidar é para o judaísmo, e eles estavam aqui circuncidando por causa de Cristo, por causa da cruz, para que eles não fossem perseguidos, para que eles não fossem maltratados. E alguns que eram circuncidados, permitia, nem guardava a lei, não eram os judeus que estavam aguardando o Messias. Então você observa que as pessoas querem ser de Cristo, ou querem ter a marca de Cristo, mas não querem viver o cristianismo. Eles querem, sabe, hoje estarem sendo servidos da maneira que eles querem que você o sirva. Então hoje o pastor ele tem que estar enquadrado naquilo que um membro ele quer, não naquilo que a Bíblia está falando. Então você chega num segmento, então tem coisa boa na igreja, mas aquilo que você não quer, aquilo que você não gosta, aí você quer colocar dentro da igreja, porque aquilo satisfaz você. Aí hoje está assim, sabe, não é um pacote total. Hoje você gosta de alguma coisa, mas sempre tem alguma coisa que você não vai aceitar na igreja, mas você não quer se enquadrar na igreja. Aí, em vez de você se enquadrar na igreja, você vai para outro segmento, porque aquilo satisfaz você. Mas quando chega lá, só é um segmento que satisfaz você, mas tem outras coisas que você não gosta. Então, você nunca vai gostar do segmento de igreja nenhuma, porque hoje você tem todo tipo de igreja para todo tipo de pessoas. Se você hoje quiser entrar numa igreja que ela é liberal, você vai ter uma igreja liberal. Se você quiser ter uma igreja hoje que o pastor não vai falar sobre o pecado, você vai ter essa igreja. Mas você não quer isso, mas você também não quer se enquadrar naquilo que a igreja hoje representa. Então é uma confusão que nós estamos passando hoje de identidade cristã muito grande, irmãos. Por isso que está essa discordância religiosa, essa discordância espiritual, essa discordância teológica, e aí os hereges estão crescendo, aí há essa confusão dentro das igrejas, aí sabe, há escândalo dentro das igrejas, as pessoas só falam mal da igreja, mas não falam o trabalho que a igreja faz, não falam o trabalho de recuperação, sabe, de pegar pessoas que estão destruídas e construir, casamentos falidos e Deus restaura, sabe, vidas destruídas que Deus chega lá e entra e muda. Isso não é falado aí na mídia, sabe, as emissoras não falam isso, a internet não divulga nada que a igreja faz no seu secreto, aquilo que é do Estado, aquilo que é do governo, sabe, é uma preocupação em cuidar das pessoas, em ter, sabe, uma terapia com as pessoas, estar ajudando na cesta básica de uma pessoa, entrando na casa e trazer paz sobre essa casa, trazer, sabe, uma instrução pedagógica, uma abertura de mente para ele voltar a estudar, para ele poder crescer. Então isso não é falado, isso é falado as coisas que acontecem de errado na igreja, tudo é falado, os escândalos, os roubos aí, sabe, os gastos da igreja, sabe, os homens vivendo de uma vida não correta, não com parâmetros de uma igreja, porque pastor nenhum que prega o evangelho vai ficar rico, vai ter uma vida, sabe, como empresário. O pastor que prega o evangelho, o pastor que cuida do rebanho do Senhor, ele é bem cuidado, ele é bem tratado, mas nunca vai se tornar um homem bilionário porque prega o evangelho. Se você está vendo algum homem bilionário, algum homem rico pregando o evangelho, tem alguma coisa errada, irmãos, na nossa geração. É você que tem que ver isso, mas as pessoas gostam de ser enganadas, elas gostam de ser ludibriadas, o ser humano gosta disso, porque as nossas superstições, o que nós aprendemos, nós gostamos disso. O que é certo, você às vezes luta contra. O que é uma coisa correta, você está sempre querendo questionar. Todo mundo sabe como a igreja do Senhor não é como a igreja do Nazareno é. Nós estamos com respaldo dentro da igreja do Senhor. Essa igreja aqui que está nesse lugar é uma igreja do Senhor, ela não é a igreja do pastor, ela não é uma visão do pastor local. O que eu prego aqui não é o que eu acho, o que eu quero, o que, sabe, passa na minha cabeça. A gente está tentando ser muito próximo da Bíblia Sagrada, das igrejas que o Senhor, usando o apóstolo Paulo, abriu. A gente está tentando fazer que a igreja não se torne uma igreja mundana,
uma igreja liberal, uma igreja que pode tudo, uma igreja, sabe, que está com as portas abertas, mas essas portas abertas não é para você chegar e mudar, é para você chegar e continuar a mesma coisa. Então você está aqui na igreja, mas também você dá um pulinho lá fora e faz a mesma coisa que todo mundo lá fora faz. Aí que diferença é essa que nós estamos sempre aqui falando? Se somos crentes, somos crentes. Se somos servos do Senhor, não tem nada agora de ficar circuncidando, marcando o corpo. Ah, pastor, mas estou fazendo aqui uma tatuagem de Cristo. Não, você, a sua marca maior não é ela externa. A sua marca maior é a marca interna, é no seu coração, como o apóstolo Paulo fala. A nossa conversão, ela começa de dentro para fora. Não é você botar nada na sua vida, nada na sua testa, nada no seu coração, no seu coração que eu falo, no seu peito, para falar que você é de Cristo. Não, serão as nossas ações, as nossas atitudes, da forma que eu vou viver, que eu vou de verdade mostrar para as pessoas se eu me converti, se eu sou uma nova criatura, ou se eu continuo somente num segmento religioso, mas com as mesmas práticas antigas. Então, eles aqui estavam assim, não, vamos fazer a circuncidão só para não sofrer por causa de Cristo, por causa da cruz. Desculpa, vamos falar que somos crentes. Não podemos falar que somos crentes. Então, não, outros faziam e não eram, né, e não guardavam a lei, não viviam a lei. E ele vem falando, aí no capítulo 14, Paulo vem e mostra o que é um segmento cristão. O que é você de verdade ser crente, irmãos? Nós temos que ser de verdade crente na nossa geração, pagar o preço, mostrar que você é servo do Senhor, aonde você estiver, que não há negociação com a sua fé, que você não vai negociar aquilo que você defende, aquilo que você, sabe, tem como ideal. Será que nós estamos aqui prontos para morrer em nome de Cristo? Será que estamos prontos para ter uma marca de Cristo de forma visível? Ou se nós estamos aqui camuflados na igreja, enquanto não há perseguição, enquanto não há luta, enquanto não há, sabe, de você chegar e falar, eu sou crente, aquele desafio, aí você está levando esse evangelho que nada acontece, não há mais poder, não há mais, sabe, arrependimento, não há mais conversão, não há mais nada na igreja. As pessoas separando, sabe, as pessoas aceitando isso, meninas tendo relações sexuais antes do casamento e todo mundo aceitando isso, as pessoas na igreja, sabe, trazendo um escândalo, as pessoas, né, nada fazem, os pastores adulterando, sabe, vêm na rede, pedem perdão e amanhã está em outra igreja e as igrejas estão lotadas. A gente não está dizendo, irmãos, que a pessoa não está recebendo perdão do Senhor, não é isso. Ele está dizendo que houve um escândalo. Ele está dizendo que algo aconteceu de forma que houve um escândalo. Escândalo não vai ser nunca mais esquecido. Não é que não será perdoado, é esquecido. E as igrejas, daqui a pouco, com esse pastor que está com outra mulher, ela está sendo pregada e a igreja está lotada. É isso que nós estamos falando. Que marca é essa de Cristo? Que conversão é essa? E aí no 14 ele vem dizendo, mas longe esteja de mim gloriar-me, senão na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. O que eles estavam fazendo como religiosos, Paulo está relatando e falando que ele não tinha, sabe, a situação da vida dele como uma vergonha, como algo escandaloso de ser crente. Então ele vem combatendo assim, longe de mim não gloriar-me na cruz de Cristo, longe de mim não levar a cruz, longe de mim não ser de verdade cristão, e eu sou judeu, eu tenho uma tribo, eu era fariseu, eu era perseguidor da igreja, mas agora me converti, fui circuncidado, mas agora a minha realidade, a circuncidão é de forma interna, dentro do meu coração. A mudança que houve na vida de Paulo, continua sendo judeu, continua morando lá em Jerusalém, continua, sabe, vivendo, sabe, com seus irmãos, tendo a sua família, mas Paulo se converteu.
Paulo mostrou a conversão, deixou de ser agora perseguidor e passou a ser perseguido. Largou o judaísmo para implantar o segmento de Cristo, não uma religião, não um segmento paralelo, mas agora mostrando o que Cristo veio fazer ao mundo. Não é ganhar dinheiro, não é, obrigar as pessoas a darem dízimo e oferta e sustentar o ministério. Não, é você seguir a Cristo em amor, você seguir a Cristo em bondade, você não usar a violência, não usar a humanidade, você não deixar as obras da carne, que são 16 elementos, tomar conta da tua situação. Você tem que ter os 9 dons espirituais, ou 9 frutos do Espírito, para você seguir e ter uma vida maravilhosa na face da terra. Ser crente é ser isso. É andar na contramão, é dizer de verdade não para o mal e fazer o bem, ainda que você não tenha um retorno, ainda que ninguém faça nada por você, você precisa fazer o bem a todos. Ah, pastor, mas desculpe o termo, eu não sou boba, pastor fulano fez isso, faça o bem, irmãos. Quem semeia na carne vai ter consequência em corrupção. É que nós pregamos semana passada, a sociedade está corrupta, a sociedade está impregnada, envolvida, enlaçada na corrupção. Para você tirar uma pessoa da corrupção, irmão, tem que ser com muita oração, com muita autoridade, com muito fogo, com muito temor, para a pessoa se converter e largar todas as práticas. É difícil você, ter um benefício em dinheiro e agora largar, e agora deixar. A conversão tem que ser genuína. O que eu fazer eu não faço mais, mas eu vou sofrer o dano. O evangelho é dano mesmo. O evangelho é renúncia. O evangelho é você matar a sua carne todos os dias para glorificar o nome do Senhor Jesus. O evangelho é viver de verdade em novidade de vida e ter uma vida com abundância em Cristo. Todo mundo tem que olhar para você e saber que você é Cristo, que você é crente, que você segue a Cristo. Por causa de quê? Por causa das suas ações, por causa das suas atitudes. E Paulo vem dizendo: eu não tenho vergonha, mas eu vou gloriar-me somente na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. E ele deixa o nome, porque nesse período tinha morte de cruz, tinha morte de pessoas que morreram como Jesus foi pendurado na cruz. E ele chega e coloca o nome: eu vou seguir a Cristo, pelo qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Então Paulo não tinha nada mais com o mundo, nada mais com o judaísmo. Será que você de verdade se desprendeu do mundo, ou o mundo ainda te domina? Você ainda tem prática mundana? Você ainda faz as coisas que o mundo faz, aí depois você tem remorso? Porque quem tem arrependimento, quem pede perdão, não faz mais. Pode até cometer outros erros, mas aquilo que ele pediu perdão não faz mais. A gente está vendo a pessoa que está com a mente cauterizada, peca, pede perdão, faz um erro, pede perdão. Aí fica assim: mas que moral espiritual ele vai ter? O inimigo brinca com você. O que ele tentou fazer com o apóstolo Paulo, com Pedro, cirandar, ele faz com muito crente hoje. Brinca. Tem crente, que não tem autoridade nenhuma, nem nos céus e nem no inferno. É religioso, vem para a igreja, os seus pensamentos, os seus modos, é tudo humano. Não consegue ser espiritual, não consegue, ter uma atitude espiritual, não consegue mostrar às pessoas que mudou. Está dentro da igreja, mas com as práticas igualzinho às pessoas. Ele vem dizendo: nem a circuncisão é coisa alguma, e nem a circuncisão. Então essas práticas aqui, de marcar, de fazer uma liturgia, de fazer um ritual, de estar cumprindo, uma tradição, é importante para aquele segmento. É importante para aqueles que estão aguardando a vinda do Messias para os judeus. Então, todo judeu, ao 8º dia, ele é circuncidado, que tem uma aliança em Abraão. Então, eles não estão errados em fazer isso.
Nós estamos errados em querer circuncidar os nossos filhos. Nós estamos errados em manter na nossa casa, né, uma tradição familiar ou uma tradição no nosso contexto brasileiro. Nós que temos que ter uma postura que hoje, eu e a minha casa, servimos ao Senhor. O que tem que agora determinar na minha casa, eu sirvo ao Senhor, e aqui não vai ter nada de errado na minha casa. Por que que é assalto? Por que que é roubo de celular? Porque tem os receptadores. Por que é assalto de carro? Por que tem carro que não aparece? Porque alguém está esperando uma peça para botar no seu carro. Aí é uma benção, irmãos. Aí tem crente que falando, não, pastor, eu ganhei uma benção. Que benção é essa? Entrar dentro da tua casa, coisa errada, irmãos. Se o preço é X, que é um absurdo, mas é X, e você está vendo uma notícia, tá, que o preço caiu pela metade, isso aí é errado. Isso aí é errado, e você às vezes está permitindo que essas coisas entrem na sua casa, mas só que aparentemente não acontece nada não. É uma bênção, daqui a pouco você vai ver a ação maligna de autoridade, você não vai ter, porque dentro da sua casa tem coisa errada, você vê coisa errada, você pratica coisa errada, só está no segmento religioso como o judeu. Então, para o judeu, a circuncisão era valiosa. Para o gentio, era incircunciso, não tinha valor nenhum. Para o crente, não é nenhum nem outro. Porque para o crente, é uma vida transformada, como Paulo fala aqui, é ser uma nova criatura. Então, o judeu guardava a circuncisão, o gentio não estava nem aí, não se importava com nada. Já quem segue a Cristo é uma nova criatura. O que é uma nova criatura? Nasceu de novo, vai começar a aprender a viver na face da terra o que Cristo quer, e como Cristo quer, que você siga os parâmetros bíblicos. Por isso que deixou a Bíblia para mim e para você, irmãos. E semana passada, não sendo repetitivo, mas falamos semana passada, você lê a Bíblia todos os dias? É uma pergunta, você lê a Bíblia todos os dias? Porque a Bíblia foi escrita, não foi para os anjos, não. A Bíblia não foi escrita para a Trindade, não. A Bíblia foi escrita para mim e para você. Aí quando eu leio a Bíblia, eu vejo quem eu sou primeiramente. Aí eu vejo quem é Deus, porque pelo aquilo que Ele se revelou. Eu vejo as ações malignas que o diabo pode fazer. Eu vejo, sabe, as ações que ele faz, né, no ser humano, para quando se torna nosso adversário, nosso inimigo. Eu vejo aonde tem saída, aonde eu posso ser feliz, aonde eu vou ser defraudado, aonde eu vou ser, sabe, odiado. Por que eu sou odiado? Por que eu sou rejeitado? Está tudo aqui na Bíblia Sagrada, para você não ter depressão, para você não ficar em solidão, não ter síndrome de nada, não ficar, sabe, revoltado com o ser humano, esperando alguma coisa do ser humano, sabe, você, conhecendo a Bíblia, você vai ser feliz internamente, você vai ser uma pessoa, sabe, que você vai entender, que o ser humano hoje está do teu lado, dando um tapinha, e amanhã ele pode chegar e virar as costas, mas Cristo, ainda que uma mãe esqueça, abandone, ainda que você perca um amigo, Cristo nunca vai te abandonar, nunca vai deixar você, se você de verdade se tornou uma nova criatura. Nesta manhã, eu quero que surja aqui na igreja novas criaturas, homens e mulheres que nasceram de novo, nasceram da água, nasceram do Espírito, têm a presença do Espírito, vive a palavra, são cheios da graça, cheios da bondade, cheios da unção, pagam o preço de ser crente, são odiados, são difamados, mas ama Cristo em qualquer situação, estão doentes, ama Cristo, estão com saúde, ama Cristo, estão sem dinheiro, amamos a Cristo, estamos com dinheiro, bendito seja o nome do Senhor. E Ele vem, então é nova criatura, não é ser religioso, não é participar de ritos na igreja, não é trazer ritos do mundo e querer implantar ou colocar dentro da igreja. É você ser crente.
Você está namorando? Namoro decente, namoro honesto. Vai vendo os defeitos dele, vai vendo os defeitos dela para casar. Namoro é para isso, vai vendo se ele gosta de trabalhar, se ele é preguiçoso, vai vendo se ele tem, sabe, uma visão de família, que vai te ajudar, que vai manter, que vai realizar os seus sonhos, vê se ele é um bom filho, vê se ele é um bom irmão, vê se ele é um bom amigo, vê se ele é dizimista, fica na igreja olhando quando passa a salva, se ele contribui, ou se ele fica cantando com o olho fechado porque não contribui. Se ele não contribui, você vai ter problema seríssimo amanhã. Que isso, pastor? Você vai ter um problema seríssimo amanhã. Seríssimo. Que todo aquele que é nova criatura, todo aquele que é generoso, grato, todo aquele que ama as pessoas, é fiel no dízimo e na oferta. Quem é fiel no dízimo e na oferta não é só para manter o prédio não, que você está sentado aí. Você está desfrutando de tudo que é bom e do melhor. Não, não, é muito mais você amar as pessoas. Quando você contribui, você está dizendo assim, Thalita, eu te amo. Diago Marcelo, eu te amo, sou um funcionário da igreja. Aí você ama essas pessoas, mas você não contribui. Mas você fala que ama. Não, eu amo, pastor. Mas ama. Vocês dependerem de verdade do seu dízimo, da sua oferta, quando você contribui, estariam falidos. Mas você ama, você abraça. Você abraça, mas você não contribui. Você fala que ama o seu pastor, mas se eu e minha esposa depender de verdade, nós estaríamos aí pedindo na rede uma ajuda de cesta básica. Mas como nós aqui nessa igreja, nós somos sustentados pelo dono da obra, você nunca vai ver um pastor aqui mendigando. Que muita gente talvez queria isso, que eu estivesse mendigando, pedindo aqui, suplicando, que talvez você por dentro ficaria feliz. Como você não vai ouvir isso, negociação aqui, suplicar você para você dar o seu dízimo, a sua oferta, não. Você nunca vai me ver eu pedindo nada a você. Você vai ver eu instruindo você, para que na sua casa nunca falte nada. Aqui na igreja não vai ter negociação, não. Aqui na igreja não vai ter nenhuma troca, não. Irmãos, eu quero 100 pessoas com R$1.000. Isso aqui, sabe, é negociação. Deus está, sabe, nesta manhã está falando para mim, eu quero 100 pessoas com R$1.000 e você vai ser abençoado, vai chegar carro. Isso é negociação, isso é mentira. Isso é balela, desculpe o termo, é balela. Deus não quer isso na tua vida não, Deus quer que você se torne uma pessoa generosa, uma pessoa grata, que quando chega a hora da oferta do dízimo, você levanta com o maior prazer. Você dá com o maior prazer, porque você está vendo a obra do Senhor, você está vendo o que você contribui, a obra está chegando em lugares que você nunca poderia chegar. Tem irmãos que contribuem aqui, a obra chega lá no Paraguai. Talvez você nunca vai no Paraguai ver o trabalho que esse pastor Dayan faz lá, sem ajuda de nada. Você talvez nunca vai poder ir na África, lá em Moçambique, mas a sua oferta chega lá para o pastor Ronaldo, para estar dando alimento que chama arroz com feijão. Talvez a sua vida nunca vai poder ir lá no sertão da Paraíba, no sertão de João Pessoa, mas a sua contribuição chega lá para o pastor Carlinhos, lá no sertão da Paraíba, para ele poder levar uma cesta básica e levar água potável para as pessoas. Então, aonde você não pode ir, você pode orar, a sua oração vai chegar e você pode contribuir, que vai chegar a sua oferta lá. Paulo, nada prendia Paulo, nada fazia que Paulo errasse aquilo que ele estava ensinando aos seus sucessores que estariam assumindo. E ele termina aqui, no versículo 16, e a todos quando andarem de conformidade com essas regras. Que regra é essa? A regra de ser nova criatura. A regra de ser uma pessoa íntegra, uma pessoa correta. Não importa se a sociedade está aí perdida, irmãos, corrupta. As pessoas estão roubando sem escrúpulo nenhum, perdendo a sua identidade, o seu caráter. Pessoas que sabem que estão vendendo a sua alma para Satanás, para ter as riquezas, porque ele falou isso, Jesus, se você se prostrar, tudo isso eu te darei, porque foi me dado. Por isso que a Bíblia fala que o mundo já é do maligno. E quando você faz uma aliança, quem fez aí, recebeu mesmo e recebe mesmo.
E quando você, sabe, para, não quer mais, irmão, você passa uma luta que você nunca passou. Você passa um investimento maligno que você nunca passou. Você tem, sabe, um ataque satânico que parece que é só a sua casa no planeta Terra. Não é ataque só sobre a sua vida, não. É que hoje você está entendendo que o diabo ficou furioso quando você reconheceu a Cristo, reconheceu a luz e veio para a luz. E hoje você é a luz do mundo, o sal da terra e serve a Cristo Jesus. A sua casa não tem mais nada de errado, tua casa não tem mais entidades, não tem mais altares, não tem mais nada a qual Satanás habitava, entrava e ficava, não, agora acabou. Quem habita lá é o Deus do universo, quem habita lá é o Deus Todo-Poderoso, quem entra na sua casa é aquele que é o dono da terra, do céu, aquele que tem sobre as suas mãos todo o governo, louvado seja Deus. Você passa por luta e você não entende essas lutas. Regra, mas haverá o que na sua vida? A paz. E o mundo clama pela paz. O mundo clama, sabe? Faz aí campanhas, faz passeata pela paz. Todo mundo de branco, que simboliza a paz. E nós não precisamos estar todo mundo de branco para ter paz, não. A paz que esse mundo oferece, dá, é paz passageira. A paz de Cristo, ela vem quando você está na tribulação, quando você está numa luta, quando você está numa adversidade, quando você não tem saída, quando o médico traz um laudo, quando há uma ameaça, sabe, territorial, aí a paz vai entrar, você terá paz para sair, você terá paz para entrar, você terá paz para sair com a sua família e vir para a igreja, porque a paz que Cristo dá é uma paz verdadeira. Você tem paz e a paz só entra quando há uma, sabe, adversidade humana. Ela só funciona quando você está atribulado. Família se levantou, pessoas se levantaram, sabe, o mundo se levantou. Aí você vai ter a paz de Cristo para caminhar. Você vai ter a paz de Cristo, sabe, para reinar. E ele continua, a misericórdia seja sobre eles e sobre o Israel de Deus. Aí ele traz agora um paralelo, não Israel de Deus, não Israel de verdade, mas agora o Israel espiritual, o Israel de Deus agora que você vai ter como consequência. Por isso que somos chamados de Israel espiritual de Deus, porque Israel está dando continuidade hoje à igreja, mas igual segmento, pastor, então vamos fazer o ritual? Não, somos espirituais de Israel de Deus. O mesmo Deus de Israel é o mesmo Deus da igreja. O mesmo Deus que fez pacto com Israel é o mesmo Deus que tem pacto com a igreja. Se Israel está vivo até hoje, a igreja vai estar viva até aquele grande dia. Se Israel é guardado pelo Senhor, a igreja vai ser guardada pelo Senhor. Se Israel é um povo próspero, a igreja é próspera, louvado seja Deus. É a mesma aliança, só de segmento diferente. Israel é territorial, a igreja é espiritual. Israel é geográfico, é humano, e a igreja é celestial. A diferença é essa. Mas vê se você não é mantido pelo Senhor. Vê se você não é mantido pelo Senhor. Vê se falta alguma coisa para você. Dizendo que, quando eu pedi para você ler, quanto ao mais, ninguém me moleste, ninguém me perturbe, ninguém faça nada comigo, porque eu trago no corpo as marcas de Cristo. E onde eu quero finalizar, a marca de Cristo. Paulo sofreu em Efésio, Paulo sofreu em Cesareia. Paulo, aonde passou, sofreu. Em Filipe. Aqui você pode colocar marca de verdade no corpo, de açoites, como ele sofreu no Império Romano. 39, quando ia completar 40, eles voltavam a estaca zero. Naufrágios, prisões, perturbações externas, perturbações internas, falsidade externa dos judeus, falsidade dentro da igreja. Paulo tudo sofreu, com família, com os parentes, com liderança.
Você pode botar isso ou pode colocar de forma espiritual. Porque hoje, se nós pararmos para analisar, não temos a marca de ser espancado no meio da rua, de alguém tirar a sua roupa e dar chicotada em você, porque você serve ao Senhor. Em alguns países aí comunistas, países aí que tem dificuldade de o evangelho ser pregado, você pode até ter isso lá, morte, queimar os irmãos, como está lá em Nigéria, destruindo igreja, matando as pessoas a tiro. Mas no Brasil ainda não tem isso. Então, como será a nossa marca, pastor? Se o senhor tem que contextualizar, para não falar que o senhor está fazendo, sabe, uma exegese errado. Então, para não falar que eu estou fazendo uma exegese errado, porque as pessoas estão aí na internet só para ver defeitos de pregadores, não é para ver o que os pregadores ou a igreja faz no bairro, não. É só para ter defeito e falar mal. Então, vamos aplicar então a exegese, contextualizando que as nossas marcas não são marcas externas, mas são marcas internas de forma espiritual. Qual a marca que você leva de Cristo na sua vida, nesta manhã? Qual a marca? Se não pode ser externa, porque ninguém está aqui vivendo no Império Romano, no seu sistema bélico. Se ninguém aqui é escoteado aí no muro, pendurado em algum madeiro. Se ninguém morre mais na cruz. Se não tem aí açoite, se não tem aí naufrágio. Qual a nossa marca, então, que nós estamos levando de Cristo? Se é de forma espiritual, você tem olhado para o mundo e dizer assim, não quero mais você, mundo. Isso é uma marca, não quero mais. Eu estou virando as costas porque eu quero ter uma vida nova em novidade de vida com Cristo. Será que você está pagando o preço de ser difamado e não responder? De ser caluniado e não ir para a rede social para fazer a denúncia? Será que as pessoas fazem com você, sabe, de maltratos, você tem revidado? Isso é uma marca, porque se você segue a Cristo, ninguém que segue a Cristo vai ter arma, ninguém que segue a Cristo vai ter faca, vai ter facão, ninguém que segue a Cristo vai levantar a mão para dar um tapa em alguém. Aquele que segue a Cristo, ele, se é um seguidor de Cristo, ele terá paz para resolver toda a situação, sem usar violência, porque as nossas armas não são armas carnais, não, são armas espirituais poderosas em Deus, para destruir todo o império satânico, mas em Deus espiritual, não é arma humana, porque você está lutando por nome de Cristo. Esse namoradinho aí que quer tirar a tua santidade, com namoro, sabe, promíscuo, com namoro sem vergonha, se ele te tocar, largue ele. Não, pastor, mas está difícil, homem, pastor, não, pode largar, se não estiver aqui na igreja, Deus vai salvar lá fora, santificar, preparar, dar condições, trazer para cá, para namorar você, noivar e casar com você na casa do Senhor. Nós estamos brincando com Cristo, irmãos, estamos achando que Cristo não faz mais nada. Estamos achando que Cristo, sabe, agora ou está velho demais, ou está ocupado demais, ou de verdade Cristo não existe. Ele é o mesmo. Ontem, é o mesmo hoje, e será para sempre o mesmo. Todo aquele que de verdade ama, não será confundido ou envergonhado. Tem a marca de Cristo, irmão, sem vergonha nenhuma. Tem a marca de levar que você é cristão. Fica com medo da sua família, que você aceitou Jesus, todo mundo virou as costas para você. Fizeram isso com Jesus. Fizeram isso com o nosso mestre. Não vão fazer com você? Não fica chateado, sabe? Se seus parentes agora não querem mais saber de você, te barra nas festas, fica chateado não. Fizeram isso com Cristo. Só que depois que Cristo foi assento aos céus, todo mundo se converteu. Todo mundo se tornou apóstolo, se tornou escritor. As irmãs serviam a Cristo, os irmãos serviam a Cristo. Por isso que todos dois não ouçam falar que eles eram, sabe, de verdade, escritores, e nem irmão de Cristo. Fala, servo do Senhor. Não, eu estou aqui escrevendo, eu Judas, eu Tiago, irmão de Jesus Cristo, não. Você sabe pela história. Eles nem ousaram falar que era irmão de Jesus, porque foram péssimos irmãos, mas se converteram.
Está entendendo, irmãos? Quem é péssimo hoje, vai se converter amanhã, vai ser uma bênção. Quem hoje rejeita a igreja, amanhã vai estar onde? Dentro da igreja, louvando ao Senhor. Quem fala que não vai cantar no coral das irmãs, amanhã vai estar onde? No primeiro lugar aqui, louvando e adorando ao nome todo-poderoso de Jesus Cristo. Quem não dá nada para a igreja porque fala que está dando para pastor, é bobo, é otário, desculpe o termo, amanhã vai ser o maior dizimista fiel, porque vai entender o que é a graça, a bondade e misericórdia do Altíssimo. Quem não está na igreja hoje, amanhã vai estar. Não fica preocupado se as pessoas estão lá fora falando mal da igreja. Fica preocupado se você tem nesta manhã a marca de Cristo. Se você é cristão de verdade, para a glória de Deus. Deus nos abençoe, irmãos. Aí ele termina dizendo que a graça de Jesus Cristo esteja com todos os espíritos. Esteja com o teu espírito nessa manhã, essa graça bendita, aceitável e eterna. Que Cristo esteja com você em todo o seu segmento. Esteja com você em todas as suas lutas, as suas adversidades, seus problemas, seus choros. Nosso diácono Mário já está em casa, mas a nossa irmã Lucimar ficou lá no hospital, dormindo naquela cadeira, sabe, dura. A sua filha dormiu lá, tem problema de coluna, mas Cristo estava lá. Você entrava no quarto, você via a presença de Cristo. Não tinha a presença da morte, não. Não tinha aquele movimento, sabe, tenebroso, não. Tinha Cristo. Nunca reclamou. Os 9 anos que ficou na casa, e nem o tempo que ele passou lá no hospital, nunca reclamou. Nunca se queixou. Sempre falou, pastor, eu vou entrar na igreja, pastor. Eu vou entrar na igreja, pastor. Eu vou dar meu testemunho na igreja. Eu falei que seja a vontade do Senhor na sua vida. Estarei lá para te receber, e o Senhor dá testemunho. O Senhor vai até pregar nesse dia, porque ele não consegue somente dar o testemunho. Eu falei, o Senhor vai até pregar naquele dia. Mas é a família. Uma coisa é estar aqui na igreja, irmão, só orando por ele. Outra coisa é estar de vez em quando lá visitando. Outra coisa é a família, todo dia. Genesi está doente, porque está cuidando de Iago Pacheco todo dia. Está doente. Quem cuida do doente acaba ficando doente. Mas Cristo está lá, porque elas têm a marca de Cristo. As casas que nós estamos falando têm a marca de Cristo. Não é porque foi amputado uma perna que largaram a Jesus. Não é porque estão agora inválidos que largaram a Jesus. Não é porque não estão vindo para a igreja que largaram a Jesus. A casa tem a marca de Cristo. E se a casa tem a marca de Cristo, os componentes da casa têm a marca de Cristo. Estão aguardando a vinda do Senhor. E quando não vem, a graça que Paulo termina, permaneça no seu espírito. Que a graça do Senhor esteja com você. Que a graça do Senhor te acompanhe quando vier a luta, quando vier a adversidade, quando vier a afronta, quando vier o sistema, quando vier, sabe de verdade, o império satânico, usando os homens mais perversos. Que a graça esteja com você. Que você não tema o homem, mas tema Deus Todo-Poderoso. Fique de pé, glorificando o nome do Senhor Jesus Cristo nesta manhã. Eu vou te dar a oportunidade de você exaltar pela marca de Cristo. Eu não me envergonho do Evangelho, porque o Evangelho é poder de Deus, é poder do Senhor. Louvado seja Deus. Nós vamos terminar. Que Deus abençoe você, a sua família. Por isso que nós não batizamos ele. Entendemos que os pais, o Daniel e a Elisama, vão ter que cuidar, vão ter que ensinar. Como aqui nós estamos falando, ensina, tá, Daniel? Ensina. O Cleito, o Fábio, ensina o Samuel. Por favor, o caminho do Senhor. Tá bom, Cássio? Ensina, orienta, forma ele um homem. Forma ele um homem de Deus. Um homem de caráter. Um homem que teme ao Senhor. Um homem que você vai ensinar ele a ler a Bíblia. A ele orar, a ele amar as pessoas. A ele perdoar. A ele conviver com as crianças. A ele ter de verdade empatia já pelas crianças, em querer ajudar as crianças. Isso é ensinamento dos pais. Não ensina ele a ganhar dinheiro somente, não. Não ensina, sabe, ele ser detentor da verdade, não. Ensina ele o caminho que ele deve andar. Aí quando ele crescer,
pelo ensinamento de vocês, pelo ensinamento da igreja, pelo carinho da igreja, aí ele vai escolher o melhor caminho, que é seguir a Cristo. Parabéns, Daniel, por você confiar no Senhor, está dedicando, está oferecendo ele ao Senhor. Parabéns por você, por Elisama, em criar os seus filhos na casa do Senhor. Parabéns aí pela família, por vocês serem escolhidos, porque vocês fazem parte desta casa. E que Deus abençoe a família de vocês. E que vocês jamais venham deixar essa marca de Cristo sair da vida de vocês, da casa de vocês. Nós queremos nesse momento fazer isso, em nome do Senhor Jesus. E para quem não sabe ou esqueceu, Samuel é aquele que você orou, irmãos, que estava no hospital, entre a vida e a morte. E aí Deus permitiu Samuel ter vida, e nós estamos aqui hoje fazendo essa dedicação, essa consagração. Feche seus olhos. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, obrigado, Senhor, nesta manhã tão maravilhosa, tão linda, tão inesquecível e tão única. Não haverá um domingo como esse, porque esse é o único domingo que fez o Senhor. Obrigado, Pai, por tudo que o Senhor fizera no nosso meio nesta manhã. E agora nós estamos aqui, Deus, fazendo parte, Pai, ou faz parte essa liturgia do ministério pastoral. É uma das funções do pastor, em dedicar a criança, em apresentar a criança. E obrigado pela casa a qual Samuel nasceu, Deus. A casa que o Senhor trouxe Samuel na vida de Daniel e de Elisama, Senhor. Obrigado, Pai, porque é uma honra para nós, eu como um homem mortal, Deus, poder fazer parte desta dedicação. Estar fazendo parte, Pai, desta consagração. Sendo vinculado, Pai, o que o Senhor vai fazer na vida de Samuel, Deus. Obrigado, Senhor. Nós só somos gratos por tudo que o Senhor fizer em nossas vidas. E hoje está tendo essa honra, pois é uma honra para todo pastor dedicar uma criança ao Senhor. Obrigado, porque o nosso Salvador foi dedicado, foi oferecido e foi bem sucedido. E será assim na vida do Samuel. Ele está sendo dedicado, oferecido e vai ser bem sucedido, Senhor. Ainda com provações, ainda, Pai, com investida satânica, maléfica, humana, ele será bem sucedido porque ele está sendo consagrado ao Deus Todo-Poderoso, ao Senhor do Universo, que criou os céus e a terra e toda a humanidade. Tu és o Deus de aliança. O Senhor vai lembrar desse dia que a família confiou no Senhor. Então dedicamos, Pai, o Samuel. Samuel se torna uma bênção para essas famílias, para a casa de Daniel, para a família de Daniel, para a família, Pai, da Elisama, para os padrinhos. O Senhor se torne uma bênção, que ele cresça no temor do Senhor e possa trazer muita felicidade para essas casas. Que a nossa igreja, Deus, possa ver o Samuel crescer no temor do Senhor e no conhecimento, na estatura, mas também cheio da Tua presença, Senhor. Como ministro do Evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Samuel Marques Oliveira da Silva Viana, eu te dedico, eu te consagro, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo do Senhor, como o ministério é do Espírito Santo. Samuel, seja cheio do Espírito Santo do Senhor nesta manhã. Se torne uma criança abençoada aonde chegar, que chegue o selo do Senhor e a marca de Cristo na sua vida, Samuel. Assim nós oramos, em nome de Jesus Cristo, e toda a igreja possamos dizer... Paz do Senhor para a igreja. A nossa família está muito feliz, porque hoje foi o dia que o Senhor preparou. Nós tentamos apresentar em outro momento, mas não conseguimos.
mas hoje foi o dia que o Senhor preparou. E eu tenho certeza que, assim como Ana orou pelo seu filho, a minha família também orou por Samuel. Então, como diz em 1 Samuel 27 ou 28, nós apresentamos ao Senhor o Samuel nessa manhã, desde que ele nasceu, né? Assim que ele saiu do meu ventre, ele já foi apresentado e consagrado. Mas hoje, diante dos irmãos, diante da nossa comunidade, nós estamos apresentando Samuel e acreditando que todos os dias do Samuel, assim como da Elisa, do Davi, serão dedicados ao Senhor. E esse é o nosso compromisso diante da nossa família, diante dos irmãos, né, nós como casal, e da igreja. Que o Senhor nos sustente até a volta do Senhor. Muito obrigada pelas orações, né, que como os irmãos sabem, o Samuel, com 6 dias, se internou, com uma febre de 39 graus. Foi meio desesperador. Tinha dias que eu só sabia chorar, só dizendo amém, diante de uma oração, diante de uma entrega, mas o Senhor ouviu as nossas orações, assim como a oração de Ana. E aqui está. Então, muito obrigada e que Deus abençoe cada um dos irmãos. Amém. Louvemos a Deus. Vitória a Deus dará a mim. Eu sei. Vitória a Deus dará a mim. Glória a Jesus. Eu sei, se eu andar na sua luz, confiar só em Jesus. Vitória a Deus dará a mim. Eu sei. Que a graça do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus e a comunhão e as doces consolações do Espírito Santo seja com cada um de nós e o povo de Deus diz. Amém.